quer. E aí, Daniel, tudo bom? Fala, Jefinho. Bem, Como você? tá? Fica à Como é que tá aí? Movimentado ou não? Movimentado. Sempre. A gente mudou o menu agora, né? Aham. Agora a gente tá com esse menu que é primavera, verão. Tá. E estamos aí com essa conexão da Maravilha. horta direto aqui pro centro da cidade, trazendo todas as mercadorias do sítio. Tudo que tá no cardápio vem do sítio. 100% do sítio. A gente Que já tem legal. outro sítio onde cria os porcos. Tá. E agora com a pandemia a gente montou esse outro. Acabou adiantando um sonho, né? Que a gente tinha para daqui 10 anos, Aham. que era ter um lugar pra gente produzir nossas coisas. Que legal. Mas tava melhor que falar, vou te servir algumas coisas cara, do menu novo. Obrigado. Eu tava ensaiando pra vir faz tempo. Assim. Vim Tá? no comecinho, 2016. Mas de lá mudou pra cá bastante. você... Ixi, que bacana. Temos que evoluir, né? Sempre. Tá, vou marchar o menu pra você. Eu vou chamar o médico pra tirar as bebidas suas. Tá bom. Seja Obrigado, bem-vindo. cara. Obrigadão. Ó, pode marchar o menu mesa 10. Jefinho, de onde veio a inspiração desse menu novo? É trazer um pouco das tradições do interior, né? Lá de São José do Rio Pardo. Isso aqui é um artesão de lá que faz trabalho de balaio. É mesmo. E essa conexão que a gente quer da roça para o centro, né? Então agora é época de hora pronobis, tudo vem 100% do sítio. Do sítio. Então a gente acaba sendo muito sazonal, né? É o que tá dando agora lá, né? Que legal. Então as pedrinhas são do Rio Pardo. Olha aí. Então a gente tenta conectar o máximo possível a pessoa que está sentada aqui, levar essa pessoa à origem. Que legal. Entendeu? Que honra, hein, compadre? Ó, continuando o seu menu degustação, Aham. aqui o tartar é carne crua. E eu falo... A gente fala muito sobre mitos e verdades da carne do porco. Aham. E a gente serve uma carne de porco aqui porque a gente acompanha toda a cadeia do nosso porco. Então, Que legal. a gente sabe como ele foi criado, o que ele comeu, passou foi abatido em frigorífico, passou pelo veterinário, né, falando que o animal está apto ao consumo. Aham. Por isso que o nosso logo, a Casa do Porco, é aquele carimbo roxo que dá no frigorífico. Sim, né? Que é inspeção sanitária, né? O animal, depois de abatido, ele passa na inspeção que está apto ao consumo. Bom apetite. E Rio Pardo, você tem ido muito pra lá? Então, cara, eu tô aqui agora, tô te atendendo. Aham. Daqui a pouco eu tenho que passar pelo resto das casas. Como é que tá a Dona Onça? A Dona Onça continua brava. Lembra? E hoje eu preciso ir para Rio Pardo para mesmo? startar todo o plantio lá. Faz tempo que você vai para lá? Faz, pouquinho. E os parentes lá, não tem visto? Tudo, família toda de lá, cara. Meus pais, sítio novo lá. Uai, todo mundo de lá. quem é meu parceiro na minha horta é o Gabriel e a Marina lá do Sítio Novo. Ah, Aroeira. Os Aroeira. Que legal. Cara. Precisava ir para lá comigo, ó. O que você vai Vamos? fazer? Quando a gente pode ir? Ó, eu tô indo agora à noite para lá e volto quinta-feira. Que isso. Uai, se você quiser ir, vambora. Comigo é assim. Nossa, demorou. Prazer. Vamos lá. Vamos lá. Seis horas da manhã, partiu Rio Pardo, São Zé, minha terrinha. E antes de chegar no sítio Rueda, que é o nosso destino aí para conhecer as origens do Jefinho, a gente vai passar num produtor de cebola, bem na entrada da cidade. Quero levar umas cebolas para a gente fazer, pedir pro Jefinho fazer uma sopa de cebola, que é uma receita tradicional de São José, mas ele disse que vai fazer com um toque especial dele. Bora lá, partiu Rio Pardo.
Opa! Fabiano? Isso. Prazer, tudo bem? Opa, prazer. Eu vim de Campinas e pedi indicação de um produtor de cebola top aqui. É aqui, né? É aqui mesmo. Ela já tá curadinha, tá no ponto certinho. E tem algum segredo para produzir uma cebola top assim? Ah, amor e dedicação, né? Que bacana. E a tecnologia também, senão não consegue. Bora carregar então. Opa, bora lá. Você me ajuda, Opa, cara? ajuda sim. Aqui as grandes feiras, né, aconteceram aqui em São José do Rio Pardo da Cebola. Então, a cidade, ela circulava todo o dinheiro, toda a moeda através da cebola. E a sopa de cebola sempre foi um grande ícone aqui. E é de São Paulo, né? A gente tá aí 2h40 de São Paulo. E isso precisa ser retomado. Eu acho importante que as pessoas conheçam essa história e que as pessoas comecem a fazer essa sopa de cebola e não comprar aqueles pacotes prontos, né? Ei, compadre! E aí? Tudo bom? Que delícia, cara. Choveu, tem que subir lá pro barracão de pau a pique. Aí você tem uma outra cozinha por lá. Tem a outra cozinha. E aqui você já planta, já tem a horta. E, cara, mas aqui basicamente é onde tudo começou. Tá. Porque quando eu comprei o sítio, aqui o sítio fazia 3 anos que estava parado, então estava bem abandonado, Aham. o mato alto, e aí eu vim, na verdade, me tratar da minha depressão, limpar Verdade. o sítio. Aí eu vim limpando de baixo para cima, do morro de baixo para cima, aí eu sabia que tinha uma chaminé aqui, eu achava que aqui era o resto de uma construção de uma casa, cara. Tá. Que aí tinha aqueles blocos ali, então eu tava limpando. Enfim, depois que eu limpei tudo, eu descobri que não era uma casa. O cara que morou aqui, o primeiro dono aqui chamava Francisco Xavier, seu Chico. Olha aí. Aí depois o cara que pegou isso aqui, ele basicamente, ele gostava de ficar tarde aqui, era o ranchinho dele. Que Ele delícia. tinha um fogão a lenha, ele tinha a horta dele, tá vendo? Então ele fez essa horta de bloco, ele tinha esse fogão a lenha e tinha uma laje batida aqui que eu mantive. Essa laje aqui, que é onde ele também tinha uma geladeira, no meio do nada, que era terra, cara. Você chegava aqui, tinha um fogão, uma laje batida. Falei, cara, o cara é possuído, né? E uma porta, Olha e aí. uma porta de ferro. Era só a portinha pra geladeira. Mano. Aí o melhor da história é, mas por que você fez os canteiros de bloco? Eu falei, rapaz, à tarde tem coisa melhor, você senta ali, né? Aí você fica tirando os matinhos, aí você deixa cervejinho com a pinga de pinga. Ah, joia. Falei, basicamente era a sala da terapia dele, né? Era o psicólogo. Melhor de conversar, vamos subir pro rancho de pau a pique. Pô. Acabei de passar um café lá, vamos tomar um café, Oh, coisa comer boa. um bolo. Bom, trazer o Daniel aqui é mostrar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Ele comeu lá na Casa do Porco, ele viu todos os pratos, ele foi até o Dona Onça. E trazer ele aqui é mostrar para ele, olha o que você está comendo, né? Olha aqui da onde vêm os ingredientes. O projeto do porco, ele acabou nascendo um pouco antes do sonho da Casa do Porco. Quando eu já pensava em montar a Casa do Porco, antes eu já tinha que pensar como vai ser esse porco. Olha aí. Foi aonde, quando eu vinha para Rio Pardo, onde eu já testava em fazer a receita do porco São José, e onde eu já andava aqui, tanto por Rio Pardo como pela região, e onde eu conheci o projeto, onde eu conheci o Zé Luiz, onde ele já criava leitão na época. E aqui Que está demais. eu falo, onde começa a parte principal dos segredo do sucesso da Casa do Porco, né? Eu acho que começa, se a gente é o que a gente come, os nossos animais também. É esse bem-estar e
tudo aquilo que chega na mesa, basicamente, começa aqui o trabalho que a gente faz com os animais aqui no sítio. Jefinho, nunca foi só um pedaço de porco, né? Com legume. É muito trabalho, muita gente envolvida para fazer tudo isso, né, cara? Tem que ter um entendimento muito grande para você ter uma criação dessa. Famoso Adriano. Esse aqui é Rio Pardense. Rio Pardense. Mora em Campinas, mas é Rio Pardense. Assou. Mas faltava conhecer aqui o famoso Carlão. Carlão, aqui que é o torresmo mais famoso do Brasil? Isso fala, É aqui. Demais. Mas melhor do que a gente falar, Só falar. é acompanhar o processo para ele fazer o torresmo. Você conta o segredo pra nós? Segredo, não conta. Contar não, você vai ver. Vê? Nossa. O segredo já é ver. Ver já é o segredo. Aqui é ver. Depois tenta fazer, né, Carlão? Carlão, isso aqui já vem de família? Quanto tempo que você... Faz 25 anos, mais ou menos, que eu faço torresmo. Ui, que legal. Quando eu comecei a fazer, né? Tá. E a minha mãe fazia aquele torresminho caseiro, né? Aham. Então eu tinha experiência naquilo lá, quando minha mãe sempre fazia. Tá. Aí um dia, meu pai tinha um açougue aqui, eu comecei a pegar panceta ali no açougue do meu pai. Tá. Falei, pai, vou pegar uns torresmos ali, umas pancetas, para mim tentar fazer uns torresminhos no bar. Quem sabe desejo dar certo com uma gosta, né? Ui. Fazer um petisquinho à tarde. Aí comecei a fazer, a turma foi gostando, foi. Mas olha, esse aqui é o famoso Você viu? torresmo do Carlão, original. Isso é oficial. Ah, que honra, hein, bicho? Essa não é goiabada, mas é pimenta. Vai ser bom. Essa não é goiabada. Foi nada. Ô, Jefinho, e o que você vê que é mais admirado, assim, na sua cozinha, lá fora, por exemplo? O que o pessoal... Eu acho que, assim, a primeira coisa, por ser latino, né? Brasileiro, Tá. já essa... Eu acho que Mistura. essa mistura, essa cebola, esse fundo de cebola alho e bacon que a gente faz, Uhum. esse pingue frito, aquela água que você vai pingando, assim, Uhum. fazer aquele frango só no pingue frito. Uhum. Eu acho que isso. A gente é um povo muito feliz, apesar de todos os problemas, né? É verdade. Então, a gente tem muito jogo de cintura, né? É. A gente, como se diz, se vira, né? É. Como se diz no Uhum. interior. Então, eu acho que é isso. E, enfim, o trabalho que eu faço com um único ingrediente de uma forma tão versátil, né? Uhum. Eu acho que é isso. Eu falo que muita gente chega no restaurante e fala assim, graças a Deus, você voltou a fazer o porco ter nome de porco e não mais de suíno, né? É verdade. Olha aí. Até que enfim você fez o porco voltar a ter nome de porco. Demoramos, Janaína? E aí, foi no Carlão? Hã? Comeu um torresminho no Carlão? Depois Nossa, maravilhoso, Ele maravilhoso. ele não queria vir embora, mas eu falei, não fica comendo muito torresmo, se chegar lá e não comer feijoada, a Janaína fica brava.
Já tá prontinha a nossa feijoada. Hoje é quarta-feira, né? Nossa, que delícia. Ou é quarta ou sábado, tem que ter uma feijoada. Que honra. Ou todos os Tem uma dias. feijoada produzida, feita pela Dona Onça, rapaz. Tem uma coisa muito interessante no Brasil, que a feijoada vem com uma história também tropeira Uhum, e também de bandeirantes, que é o armazenamento das carnes salgadas. tá. Então não tinha geladeira naquela época, Uhum. para as pessoas, né, colocarem, refrigerarem as carnes. Que de Então, salgar e tal, é. né? Então, assim, não faz o menor sentido hoje as pessoas comprarem tudo salgado É verdade. Pode e de salgar. salgar, né? Bora comer, né? Jana, eu fiquei muito honrado com o presente que vocês me deram, de abrir a porteira aqui do sítio, conhecer um pouquinho da origem, que acho que aqueles pratos maravilhosos vêm de algum lugar, né? Tem todo um cuidado, né, da criação dos porcos, da horta, e saber que cozinha é uma mistura, né, de cultura, de muito... daquela cozinha afetiva, né? Aham. E eu queria retribuir esse presente que vocês me deram com um convite para você. O Jefinho já é da roça. Já. Você é do centro, você nasceu no centro de São Paulo, né? Sou nascida no centro de São Paulo, urbana, Aham. no meio do furacão. Adoro aquela cidade, adoro o meu bairro, Que legal. adoro os restaurantes. Sou movida por tudo aquilo também. Você topa rodar comigo pelo Brasil para conhecer a origem dos ingredientes no campo e buscar por receitas tradicionais regionais? Claro que eu topo. Bora? Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro. Receber esse convite é muito gratificante. Primeiro que eu adoro a cozinha do Brasil. Segundo que eu sou apaixonada por esses cozinheiros populares, né? Eu tenho uma grande inspiração nesses cozinheiros populares e eu hoje me considero uma boa cozinheira justamente porque eu rodo e gosto de estar com essas pessoas. E além da gente ver a receita raiz, a gente vai ver, tá, mas qual é o ingrediente que ele está usando nessa receita raiz? E ele vai estar tirando esse ingrediente da própria terra. E a gente vai conhecer o produtor e o cozinheiro, que são a mesma pessoa. Então isso é muito importante, do Brasil todo conhecer. Então, para a cozinha brasileira, eu acho que é um grande trabalho. Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro, caipira, mulato, sou guerreiro, cantador, mameluco e violeiro. No meu grito canto brasileiro. Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro, caipira, mulato, sou guerreiro, cantador, mameluco e violeiro. No meu grito canto brasileiro. Brasileiro, brasileiro. A cruz eu trago no peito, nos olhos a gratidão, no corpo as marcas dos feitos, na alma minha paixão. Meu manto é pela verdade, eu luto pelo sertão, meu pranto é realidade.